Nós vamos ter a enorme satisfação de receber o Jairton Bom, professor associado do Departamento de Química Orgânica da URGS desde 92, ou seja, meu colega na universidade, embora eu seja um colega aposentado. O Jairton é doutor em Química pela Universidade Luiz Pasteur de Estrasburgo. Eu não vou ler o currículo resumido dele, que é enorme. Coordenador de Comissão de Graduação de Química, é representante de área no CTC da CAPES, bolsista do Royal Society da Inglaterra, pesquisador de destaque em Química FAPEC 98, professor convidado de várias universidades e uma pessoa que tem uma visão crítica a respeito da questão de questões de educação. Então, eu convidei o Jairton para ele estragar um pouquinho do domingo de manhã dele e vir falar um pouquinho conosco a respeito de questões de educação, para que os dirigentes comunitários e o pessoal do colégio fossem submetidos a um enfoque, que não é um enfoque tradicional, a respeito dos desafios modernos da educação. Então, essa é a ideia. Faço a apresentação absolutamente informal, simples em casa, Jairton, e no final o pessoal vai te fazer perguntas ou daquilo que eles não entenderam, ou daquilo que eles gostariam de saber a respeito do assunto. Então, a plateia é tudo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, sempre é um prazer. E para um cientista, para um químico, né, falar sobre a educação em geral. Quando nós saímos dos laboratórios para fazer isso, é porque nós sentimos que as coisas estão muito diferentes. E essa apresentação aqui, na verdade, ela é montada a partir de um grupo da Academia Brasileira de Ciências, que a gente está tentando discutir. Na verdade, é o papel da universidade. Eu botei a escola para deixar um pouco mais amplo, porque eu acho que a escola quer tempo, que é... Vocês vão entender logo em seguida que o Brasil não tem nenhuma universidade. Nós temos ilhas de excelência, mas vocês vão entender por quê. E tentar, vocês vão entender que os entraves são muito mais internos e entraves legais. Os entraves legais já começam a ter uma luzinha no fim do túnel, eu vou mostrar para vocês. E a discussão é, na verdade, qual é o papel dessa instituição, né, chamada escola ou universidade, no mundo do conhecimento. Eu vou me permitir aqui fazer um pequeno resumo, um pequeno histórico, para a gente tentar entender como o mundo foi dividido, se chegou a dois polos e por que chegou ao Tratado de Bolonha, e vários detalhes são importantes a gente entender de como o sistema, como o mundo hoje funciona. Bom, eu vou me permitir então fazer um pequeno histórico do que é a instituição universidade, né? Legal? Todos dizem os italianos que foi em Padua, dizem os espanhóis que foi em Salamanca. A gente sabe que foi no século XIII e que essa instituição foi criada mais oficialmente, isto é, quando a filosofia se separou da teologia, foram criadas então as primeiras instituições. E elas tinham um objetivo muito claro, era formar quadros, seja para a igreja, seja para os estados medievais que estavam ali. Então, o objetivo claro e único era esse: formar quadros para o Estado, para os nobres. E essa instituição, então, ela se espalhou. Hoje em dia a gente diz que é importante lembrar, a universidade é uma instituição milenar. Ela pertence à humanidade, ela não pertence a nenhuma sociedade mais. Ela permeou todas as sociedades, ela existe em qualquer uma, seja na oriental, na muçulmana, seja qual for, ela existe. E ela existe com o mesmo princípio. Só que, evidentemente, como ela está dentro de uma comunidade, ela tem suas características, ela tem sotaques. Ela fala, no princípio, a mesma língua e ela tem sotaques. E dependendo de que regime esses estados estão, elas se tornam ou não instrumentos de governo, ao invés de ser instrumentos de Estado. Então, a gente já pode imaginar que o exemplo mais claro disso é, por exemplo, na Venezuela, a chegada do Chaves atual. Eu não vou falar
dos antigos, do stalinismo, seja qual for, mas que o Estado, então, não é mais uma instituição de Estado, é o governo, então usa como um instrumento, e aí ela deixa de ter qualquer sentido. Tá? Ou como a pseudo-democracia, como tem a UNB, por exemplo, em que acham que eleger eleitor é como se elegesse um prefeito. Tá? É muito comum, mas imaginarem sobre o argumento que vamos democratizar. Bom, Cuba acha que tem democracia. A China acha que tem democracia. Todos acham que tem democracia. Que tipo de democracia é? E a Universidade Paulista é uma instituição da humanidade. Era uma das melhores experiências que se tem. Instituições mais antigas que essa, só religiosas. Esse tipo de instituição, então, criado, que é a separação da igreja, ele serviu a contento aos interesses digamos, da humanidade, até o início da Revolução Industrial. No final do século XVIII, início do século XIX, essa instituição não tinha nenhum mais interesse para todos, para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, a Universidade de Berlim, que até então era considerada a luz, uma das grandes, ela chegou a ter somente 60 estudantes. Para fechar. Por quê? A Revolução Industrial, ela necessitava de quem? Necessidade de tecnologia, de médico. Ela não necessitava mais de um letrado, de um filósofo, de um jurista. Ela precisava de outra coisa. E ela não respondia a esses anseios. Aí tem um senhor chamado Humboldt, que era o botânico do Darwin, e numa dessas voltas na época era Prússia, em Alemanha, ele entendendo o problema que aquela instituição ela não mais servia aos anseios da sociedade, ele resolveu refundar, tanto então que ele refunda as universidades que hoje nós chamamos de Humboldtianas. Qual é essa universidade? É a universidade que depois eu digo Napoleão versus Humboldt. O pobre do Napoleão não tem nada a ver, a gente chama de Napoleão, não tem nada a ver, eu explico como se chama. O Humboldt, então, na verdade, ele inverte a lógica da universidade. Ele diz que a formação, ela se dá a partir do ateliê, da clínica, do laboratório, e não mais a partir da sala de aula. Então ele inverte. Para a gente ter uma ideia, a Universidade Humboldtiana mais pura que existe é a Universidade de Oxford. A gente vai a Oxford, perguntam para alguém quantas aulas eu tenho, estudo o quê? Tem algumas lectures que são assistidas, e ele tem um tutor, e ele vai estar sempre ligado a uma clínica, a um ateliê, a um laboratório, a um grupo de pesquisa, ao qual ele vai receber a formação, e a sala de aula é um complemento. Então essa é a típica Humboldtiana. E as napoleônicas, eu gosto de contar porque é interessante, é que Napoleão também, com suas ambições bélicas, todas as suas ambições, ele também necessitava de técnico, engenheiro. E o Napoleão tentou mudar a Universidade Francesa, mas tentou de todas as formas. Tem umas caricaturas, eu não tenho aqui, tem umas caricaturas muito interessantes do início do século XIX, que faziam caricaturas claro, a imprensa era dominada pelo Napoleão, a caricatura do que eram os professores, a Sorbonne, e ele não conseguiu. Ele tentou de todas as formas e não conseguiu. Então o que ele fez? Ele criou as escolas politécnicas, l'École Polytechnique. A escola politécnica é uma experiência na tentativa de responder a essa demanda. E ela era o seguinte: quando a sociedade ou o governante ele tinha necessidade, alguma demanda, ele criava uma escola. Então tem uns nomes muito interessantes, tem umas que são assim, ruas e calçadas. A Escola Politécnica de Ruas e Calçadas. Porque estudava rua e calçadas. Canais e pontes. Pólvora e canhões. À medida que ele ia necessitando, ele criava uma escola politécnica. Então, ao contrário das Humboldtianas, que tem uma formação através da pesquisa e que respondem não só aos anseios imediatos, mas pensam adiante, as politécnicas elas têm essa limitação, em princípio, que elas respondem só a estímulos de quem está no poder. E nós herdamos, os latinos,
todos os latinos. Todos nós herdamos, seja na Itália, na Espanha, Portugal, todos os latinos nós herdamos essa cultura em maior ou menor intensidade. E que a universidade ela na verdade, a partir de uma sala de aula, um professor, na minha época era um quadro negro giz, mas agora você acredita que você pode informar alguém. E simplesmente isso é o princípio. E é que todos, e essa concepção se reflete em tudo nas instituições. Qualquer universidade brasileira, exceto uma ou outra quando mudam as administrações. Como, por exemplo, agora na USP. A USP mudou a concepção. A concepção dela tentou voltar a ser humboldtiana, depois de tentativas. Então, a primeira coisa, quando se faz grandes projetos de infraestrutura, o que as grandes universidades brasileiras, como a URG, o que ela pensa? Ela vai construir sala de aula. Chamamos de sala de aula shopping center. O aluno entra, assiste a aula, faz a prova, vai embora, deu. Acha que isso é uma universidade. Não, isso é um escolão, é qualquer outra coisa. Qual é a exceção que nós temos? A exceção que nós temos no Brasil, infelizmente é o fruto, são as escolas de medicina. Por que a evasão das escolas de medicina, elas são muito pequenas? Ela é menor que 5% no Brasil. Por quê? Porque quando o estudante entra na medicina, ele sabe que ele vai viver a medicina. E ele já entra direto com alguém, numa clínica, vai ter um tutor, e as aulas são um complemento àquela formação que ele recebe. Ele faz parte de alguma coisa, ele vive aquilo e faz isso. As pessoas vão me dizer que são os melhores alunos que entram na medicina. É verdade. Mas os melhores alunos que querem fazer química na Universidade Federal do Sul são também os melhores. Portanto, ela deveria fazer isso. Você sabe qual é, por exemplo, a evasão da química, licenciatura noturna da URGS? 100%. Há 2 anos não forma ninguém. A matemática é 98%, a física é 97%. Só para vocês terem uma ideia. Mas isso também não está ligado ao baixo salário? Não é só isso. Não é só isso. Não é só o baixo salário. O baixo salário é um dos fatores. Seguinte, depois eu vou passar outros números para ver o desafio. Eu vou usar o seguinte dado. Vamos imaginar que salário não seja o problema, que todos sejam professores do município de Porto Alegre, tá? Que recebem relativamente bem. Tá? O salário é razoável. Não vamos discutir condições de trabalho, que é outra, mas digamos que eu tenho o menor salário. Qual é o indivíduo hoje, um menino, 17, 18 anos, eles estão chegando até com 16, né? Chegam na universidade e vai querer fazer um curso de licenciatura, você vai ser professor. A profissão perdeu todo o glamour, toda a gente tinha a minha visão de professor, tanto que eu fui professor do Estado, fui professor de escola particular, antes de ser professor universitário, era porque a minha visão era o glamour de uma visão que tem na França. Na França, o que são as 3 pessoas mais importantes de qualquer vilarejo? O prefeito, o monsieur le maire, Status. Sim, o status. O glamour é status. Isso, o status e o que era isso. E o meu, quando eu fui, há 27 anos atrás, não mais, 30 anos atrás, quando eu escolhi fazer isso, ser professor, era porque ele tinha esse glamour, e ele foi perdendo, evidentemente meio resistente. Mas imagine o seguinte, ele vai ter um excelente salário, etc. Qual é o menino que vai querer fazer? Primeiro ele vai fazer um vestibular na URGS, porque em princípio é melhor, é gratuito. Aí ele vai ter que estudar durante 5 anos, 5. Porque as federais não sabem formar professores, não sei se você sabe. 92% de todos os licenciados que atuam no país são formadas nas não públicas. Esse é outro dado. Esse é outro dado importante. Aí ele tem que estudar durante 5 anos. Então a licenciatura é à noite. Ele tem que se deslocar lá no campus do Vale.
aqui é 1 hora, e normal, em geral, é mais ou menos assim. É 5 anos, tem que ter aula sábado de manhã, porque a universidade diz, não, ele tem que ter a mesma formação com químico. Mesmo que ele não vai ser químico, ele vai ser professor. Eles acham que é assim. Tem que estudar durante 5 anos. Passou no vestibular. Quem é que vai terminar isso? Ninguém. Ele chega nem no meio do caminho e vai trocar, vai fazer qualquer outra coisa. Aí eu digo para as pessoas, o indivíduo que passa no vestibular na URGS, seja na universidade, da FRJ, pouco importa a grande universidade, que ele entre e queira fazer licenciatura e ela é à noite, esse indivíduo é um herói e a gente tinha que pagar ele. Eu não podia, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, então existem essas duas, eu vou só lembrar uma frase de Napoleão que reflete bem isso. Napoleão, depois de ter tentado mudar e não ter conseguido, ele tem uma frase que diz que dele. Ele diz que só tem pelo menos 2 coisas nesse mundo que nunca mudarão por Deus: cemitério e universidade. Então é mais ou menos isso. Bom, então é mais ou menos isso que tem. Os ingleses, eles foram mais pragmáticos e eles conseguiram mudar as universidades. Né? Tanto que quem faz a escola de engenharia na Inglaterra é porque não conseguiu entrar na universidade, ao contrário da França. É um jogo bem interessante de quem conhece. Bom, e nós herdamos então essa tradição e que não responde mais de nenhuma forma aos anseios dos jovens, aos anseios da sociedade, etc. Na verdade, eu costumo dizer que nós somos uma perfeita máquina de gastar dinheiro público, destruir sonho, e as pessoas entram com sonho, né? Nós somos uma verdadeira máquina para fazer isso em determinadas coisas. Bom, eu falei primeiro da medicina, tem uma outra coisa que é interessante, a gente todas as cadeiras, depois eu vou falar um pouquinho. Eu vou passar os números rápidos aqui, porque quando isso aqui é para trazer atenção mais de universidades, já aumentou, já tem 63 séries. A Dilma já aumentou mais 4 universidades. Então o Brasil ele criou, nesses últimos 10, 15 anos, um número muito grande, ele ainda muito pequeno. Nós temos 63 universidades federais, espalhadas por todas as unidades da federação. Nós temos mais dos 171 campos. Né? Universidades têm campos distintos. Por exemplo, a UFRJ tem Macaé. Mas esses campos pertencem Às federais. Então, é como a URGS agora aqui, que quer dar aula para Marisco. Isso, aula para Marisco. Sempre não tem gente. População e idade para poder fazer a universidade. Mas é isso que eu vou dizer. Bom, e essa expansão, que ela é bem-vinda, ela não foi planejada. Ela responde muito mais aos anseios políticos locais do que o planejamento estratégico do país e da incompetência de nossos reitores. A maioria dos nossos reitores são incompetentes. Eles pensam que estão administrando uma escola. Eles não pensam que eles são a expressão maior que o país pode ter. Vocês sabem, né, que o reitor de uma universidade, em princípio, ele é nomeado pelo presidente da República. Tem essa coisa. Em Portugal, o cara que vai ser reitor, ele primeiro passa por uma sabatina no Congresso português para depois o presidente nomear ele. É um ato importantíssimo na sociedade. Aqui virou uma coisa banal. Por que eu digo isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. A Universidade Federal do Ceará, só tinha uma Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Eles receberam, através de um projeto chamado Reúne, que é para a expansão do ensino, eles receberam uma certa quantidade de dinheiro para criar 3 novos campos. Depois de décadas e décadas de omissão do Estado em expandir. Foi uma opção. Bom, nesse vazio, alguns estados e alguns municípios se organizaram. Como São Paulo, que tem a sua rede estadual, e o Ceará também criou sua rede estadual. Onde é que as federais foram se instalar? Nas mesmas cidades que estão as estaduais. O que aconteceu? As duas se matam.
Então é desperdício de dinheiro público, de tudo que possa ser, porque não houve planejamento, não houve. Né? Eu vou dar um exemplo positivo, tem alguns, eu falo sempre não, mas tem muitos, tem o professor Prata, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele recebeu também a incumbência de criar um campus em Joinville. Joinville é a maior cidade, a cidade mais rica de Santa Catarina, e não tinha uma universidade. Bom, ela tinha uma estadual e uma municipal. Ele tinha que instalar uma universidade. Então, o que ele fez? Ele foi lá, sentou com as duas e disse: o que a comunidade precisa, o que a gente pode fazer? Não precisa nada, engenharia mecânica, mecatrônica, nós temos tudo aqui. O que nós somos ainda engatinhantes, nós necessitamos de desenvolvimento de pesquisa para gerar inovação com essas coisas. Como vocês têm que ter. Santa Catarina, a Federal de Santa Catarina, se instalou lá para criar pós-graduação em conjunto com as duas, não precisou construir um prédio. Sensacional. A nossa federal aqui, ela quer criar porque os políticos, né? Uma política aqui que conseguiu, acho que é muito dinheiro, e aqui em Osório, você não sabe, Osório fica a 90 quilômetros daqui, não tem ninguém, só no verão tem algumas pessoas, né, que vai instalar um campus. Né? E aí eles dizem os nossos grandes administradores: vamos instalar um campus porque nós vamos botar uma escola, vamos botar as licenciaturas. Meu Deus do céu, as licenciaturas já estão com evasão de 90%, o que não botar lá? Esse curso, né? Então, é um absurdo. Outro campus que ela quer criar, que vocês estão olhando, não sei se vocês, as pessoas acham que é uma grande coisa, e as comunidades acham. Eu vou dar um outro exemplo: Caxias, na Serra, querem botar um campus avançado na Serra. A Serra tem a UX, que é uma comunitária, tem o IFET, que foi criado, que já tem cursos de engenharia em tudo quanto é área naquela região, das mais ricas do estado. Eu acho que de privadas deve ter 25, nós contamos, é um número, porque é uma região muito rica, etc. Aí eles acham que a ida da Federal do Rio Grande do Sul para lá, os filhos mais pobres da cidade vão conseguir estudar na... Quem é que passa no vestibular de construção? Porque vai destruir a comunitária que está lá há tanto tempo trabalhando, a UIFET que se instalou. O que ela vai fazer lá? Nada. Ela vai destruir. Isso é falta de planejamento, né, que o país não faz em relação a isso. Né? Mas isso foi possível e espalhou pelo país um número muito grande. Só que essa expansão, ela se deu dessa forma desordenada, e vocês vão ver os números, que é isso que é importante. Nós estamos apenas replicando o ensino de má e péssima qualidade que nós já temos nas maiorias das nossas instituições. Porque tem uma coisa que é essencial, que todo mundo esquece: gente. E gente qualificada. O país não tem. Não tem gente qualificada em número. Não existe. Inexiste. Eu só vou espalhar aqui, aí eu tenho os IFETs. Mas isso aqui é os laboratórios de pesquisa. Aí tem os IFETs espalhados por todo o país. E tudo isso precisa de quê? De gente qualificada. De gente qualificada. Instituto Federal de Educação são os cursos de tecnólogo. Porto Alegre tem um que fica na Restinga. A Escola Técnica de Comércio, que era a URGS, é um... Agora está no prédio da URGS. Então, assim sucessivamente. Bom, no Brasil, bom, esse ano foram 123 mil bolsas do ProUni. Né? Agora tem um levantamento que sabe que é o dinheiro jogado fora. A maioria. Falta qualidade, né? Não atende aos anseios. Eu vou adiante. Aqui vão os números, tá? Esse número deve ter uma... O Brasil tem hoje aproximadamente 85 mil doutores. Ora, 85 mil o estado do Massachusetts tem. Então, só para a gente ter uma... Eu gosto de contar um outro número. A Química do Rio Grande do Sul se orgulha de ter 2 programas de pós-graduação, 7, é o maior nível que tem na CAPES. 2 de 10 que tem no Brasil, 2 estão aqui. Um em Porto Alegre e em Santa Maria. Se eu somar todos os doutores, eu não chego a 50. Eu gosto de contar a historinha que há 2 anos atrás, a IPM,
quer instalar, por uma outra razão, quer instalar centro de quer, já que começou a instalar centro de pesquisa no país, 3. O software ela instalou na Avenida Paulista, o de hardware vai ser lá no Fundão, da UFRJ, que é do lado da Petrobras, ela vem por causa do pré-sal, da Petrobras, em princípio, e ela precisa outro que é fazer chip. Só tem 2 lugares no Brasil que tem condições de fazer isso. Como é que é o nome, né? Em Campinas, pode fazer isso, ou o CENTEC, aqui no Lombo do Pinheiro, no laboratório do Então eles vieram visitar 2 anos atrás. E eu estava encarregado de receber eles na Universidade Federal, aí começamos a discutir, eles queriam se associar porque eles queriam se unir imediatamente de algumas infraestruturas que felizmente a Universidade Federal tem, microscópios eletrônicos, algumas coisas que são essenciais. Então, ele falar que precisaria de gente para ficar. Então, eu perguntei quanto é que é a pergunta foi quantas pessoas irão trabalhar nesses centros. Nós estamos pensando, ao cabo de 4 anos, 186 pessoas, em princípio. Eu perguntei quantos doutores? Não, 186 doutores. Aí eu fiquei pensando, eles podem tirar os 50 da química, os outros 80 e poucos que tem das engenharias. Quer dizer, eu acabo, mas não tem jeito. Se vocês entenderam qual é o drama. E o drama é em todos os níveis. Durante muito tempo não houve concurso nas federais. Tá? Aí teve as universidades pequenas, então Pelotas começa a ter, sei lá, 12, 15 professores de química, né, com doutor. Agora, como teve a expansão na federal, sabe quantos eles perderam? 12. Porque eles vão para os grandes centros. Eu dou um outro exemplo em São Paulo. São Paulo foi criada a Universidade Federal do ABC. Tá? Um espírito maravilhoso. 30% do orçamento é para a bolsa para aluno. Para aluno sempre de tempo integral. Né? Então, o Adalberto Fazio, que é um físico, que criou a universidade, ele pensou numa universidade humboldtiana. A abertura de concurso na USP, na Unesp e na Unicamp, os 22 que eles tinham em química, eles só têm 5. Mesmo em grandes centros, as pessoas vão para as... Então, o país drena e concentra seus recursos, é ruim que não tem esses números. Mas eu vou adiante, tá? Eu só vou mostrar o furo para vocês aqui. Tem um número muito interessante. Isso é a participação das áreas na formação de doutores, tá? As áreas da saúde, estão vendo lá? Humanas, agrárias. Tá? Essa é a participação. Das engenharias, que o país ajuda, é 10%. Eu vou dar um número para vocês. O Brasil forma aproximadamente 12 mil doutores por ano. Tá? 12 mil. A Coreia do Sul forma 20 mil. Até que está bem, porque nós começamos muito mais tarde na nossa... Só que na Coreia, 80% é exatas engenharias agrárias e veterinárias. E 20% nas humanas e sociais. No Brasil é o contrário. Nós formamos 80%. Só para vocês terem uma ideia do outro drama que a gente corre. Desculpe, o gráfico não ficou tão bem, mas é pesquisador por milhão de habitantes. A média mundial, ela está aqui. Em torno de 1.100. A média do Brasil é 700. Estão vendo os países desenvolvidos? Eu posso dar um outro número aqui. Aí vai assustar mais vocês ainda. Apesar das engenharias terem crescido, formava 22 mil no ano 2000, e agora está formando 50 mil, cresceu, né? Só que percentualmente ela caiu de 7 para 6. Porque todas as áreas cresceram, né? As que mais cresceram, humanas e sociais. Eu vou passando tudo. E aqui tem outra, que é a participação por força de trabalho, tem um número de pesquisadores, o Brasil está aqui, 1,3. Vocês estão vendo
nos Estados Unidos é 10. Não vou falar com os Estados Unidos, vou pegar com a Espanha. 5,5. Está quebrado. Vocês estão vendo qual é de onde está o desafio. Eu vou passar adiante. Bom, o esforço que o governo federal vem fazendo, apesar de ser um esforço herculeano, né, por tamanho da necessidade do país, 150 mil, eu estou botando aí bolsas de alunos de graduação. Tá? Ele é ainda muito pequeno frente às necessidades. Aqui eu falei do número de doutores que a gente forma, né? 12 mil. O Brasil se orgulha, né, de ter passado de nada a produzir 2,3% da produção científica mundial em 2 décadas. O Brasil cresce assim, o mundo cresce assim, isso é, nós estamos assim. Só que só que o nosso crescimento, enquanto aqui, ó, isso aqui é o BRIC. BRIC é Brasil, Rússia, Índia e China. A China a gente teve que tirar do gráfico, ela está lá em cima. Ela quebra tudo porque ela já é segunda no mundo em quase tudo. E em breve será a primeira em quase tudo. Mas vocês estão vendo que o Brasil nas engenharias está lá embaixo, enquanto que nas humanas, não sei se vocês entenderam, isso foi uma opção que foi feita durante muito tempo. Não sei se foi opção, foi decorrência do péssimo trabalho de ciências e educação básica. Bom, eu ia falar mais tarde, mas eu vou. Você sabe que isso é uma. Tem outros fatores também. Mas isso é uma tendência mundial das vocações, né? Crise de vocações para ciências e engenharia, né? É uma crise mundial, ela não é. Né? Felizmente no Brasil ainda nós temos gente que queira fazer, né? Nós não temos nenhum problema, tem 7 candidatos para uma vaga na química ou outra. Nenhum problema. Nenhum problema quanto ao número de pessoas. Não é que nem na Alemanha, que tem 100 vagas e tem 20 candidatos. Não chega a isso ainda. Mas você tem razão. Tem um estudo muito interessante, tentando dar o nome do matemático, um grande matemático, ele ganhou o prêmio, não existe prêmio Nobel de matemática, mas é o equivalente dele. Aliás, o Brasil tem, o Jacob Palles, ele ganhou esse prêmio, o Brasil tem. O Jacob Palles, ele é presidente da Academia Brasileira de Ciência e agora presidente da Academia de Ciência do Terceiro Mundo. É uma figura fantástica. Eles fizeram um estudo, foi encomendado um estudo na Grã-Bretanha para saber por que essa crise de vocações para matemática, ciências e engenharias. Por que tem essa crise? Tem vários fatores, é óbvio que o glamour dos City, né, os anos de ouro da Tati, está terminando agora, mas teve todo um glamour, etc. Mas uma das razões principais que eles encontraram foi a seguinte: tem pedagogo aqui na sala? Né? Tiver, desculpe. Professores têm. Tem sensor. Tem sensor. Uma criança na Grã-Bretanha só vai ter contato com alguém que sabe matemática e ciências e que goste somente depois de ter passado no mínimo 7 anos por pedagogos que em geral não sabem e não gostam. Qual está sendo a ação da Grã-Bretanha? A ação da Grã-Bretanha é exatamente oposta à brasileira. Eles estão introduzindo matemática e ciências nos cursos de formação de professores. Alguém para poder dar aula no, não sei como é que chama agora, nas séries iniciais, sei lá, não, mas mesmo terceiro, quarto ano, ele tem que saber matemática. E tem que ter noções de ciência. Se não tiver, não pode ser mais professor da Grã-Bretanha. Entendeu? Então, é o contrário do que o Brasil faz. Sabe o que o Brasil faz? Nas licenciaturas hoje, no mínimo 40% das disciplinas são de pedagogia, psicologia, estrutura curricular, etc. Eles não sabem matemática. Como é que eles vão poder saber ensinar? Então, nós temos uma reversão. A gente costuma dizer, desculpe, o Brasil foi é o maior laboratório
real de métodos de ensino. E nós falhamos em todos. Erramos tudo que é possível. Tudo que nós fizemos deu errado. É a maior tragédia nacional é o ensino. É uma tragédia, é um horror. Desde até a universidade. Eu estava contando antes uma historinha. Vocês sabem quantas horas aula um aluno que entra em média nas universidades federais eles assistem por semana? Só que ele tem que ficar sentado na sala de aula olhando para o indivíduo, desculpa a expressão, que regurgita livro. 36. Quando é que ele tem tempo para estudar? Quando é que ele tem tempo para refletir? E ainda o professor esse de Oxford me perguntou, quando é que ele tem tempo para fazer sexo? Quando é que ele tem para viver? Porque fazer uma universidade não é sentar numa sala de aula e fazer isso. E é isso se reflete em tudo. Isso é reflexo de uma formação e de uma concepção napoleônica, do ensino. Então é uma concepção que ela permeia todos. Eu disse que a exceção são as faculdades de medicina, ou escolas de medicina. Tem uma outra coisa no Brasil, que é uma experiência brasileira que é muito boa, em que a evasão beira a zero, em qualquer carreira. São todos os estudantes que fizeram pelo menos 18 meses de iniciação científica. O aluno, quando entra na universidade, agora, principalmente nas federais, como nós temos ilhas, programas de pós-graduação, professores que fazem pesquisa, etc., são minoria ainda, eles fazem, etc., o aluno ele tem possibilidade de obter uma bolsa para atuar no laboratório de pesquisa. E aí, então, aqueles que ficam pelo menos 18 meses se formam um tempo e são muito mais bem formados que qualquer outro que passou. Então, por quê? Porque, de novo, o ensino está sendo dado, a formação dele está sendo dada dentro do laboratório, da clínica, do ateliê, etc. Isso é, essa formação, esse ensino, cabe no mundo dele. Agora, se eu encaixoto ele 30 horas, 36, na sala de aula, o que eu estou fazendo? Destruindo talento, sonho, etc. Eu me lembro que há 35 anos atrás, quando eu estava na sala de aula, eu fui um aluno horrível, terrível, fui expulso várias vezes, terrível, porque eu não suportava aulas, eu não suportava. Se eu podia ler um livro, claro, eu tinha em casa a mamãe que era professora, né? Me dava os livros e fazia ler. Por que eu tinha que escutar tudo de novo? Né? E imaginem hoje com acesso que se tem a informação instantânea e a tudo que a gente pode fazer. Então, a forma, nós temos que pensar, mas nós não precisamos experimentar de novo aquilo que a humanidade já faz há mais de 1000 anos. Nós sabemos que ensino funciona. Nós sabemos. Por que nós mudamos? Por que nós tentamos outra coisa? Por que nós dissemos, a nossa tradição é outra? A nossa tradição é aqui. Matar sonhos, botar dinheiro público fora. É essa? Não é. Nós podemos pensar, por que as escolas da Grã-Bretanha, elas mudam tão pouco durante... Por que quase que inexiste a especialização cedo na vida? Ela se dá mais tarde, se dá uma formação muito mais abrangente. Se nós, a minha esposa é professora do direito da coisa, e ela dava aula antes na PUC, né? Ela saiu da PUC, então eu posso falar. Não sei se vocês sabem que a OAB fez um estudo, deu a qualificação, só tem as públicas, não tem uma privada aqui, né? No selo de qualidade, só as públicas, uma privada, ou comunitária. E a minha esposa dizia o seguinte: se eu falar em Vitor Hugo, eles vão achar que é o cara das bolsas. Universidade com C era a coisa mais normal.
e alunos de direito da segunda melhor. Não sei se vocês entendem a situação. Por quê? Porque, de novo, nós perdemos a nossa... Né? Porque as pessoas... Outra coisa que eu vou voltar, que é em relação à formação das pessoas, é que para se poder fazer ciência, entender matemática, eu tenho que entender a linguagem. Se eu não domino a linguagem, eu não consigo me comunicar e é impossível que eu vá aprender. Não tem, é impossível. Né? Não entende o problema. Não, impossível. Se eu não falo inglês e vou para a Inglaterra, é impossível que eu possa me movimentar. Né? Eu vou conseguir gatear aqui, gatear lá, mas eu não vou conseguir. E a ciência é mais ou menos assim. Por que nós, os mais experientes agora, nós temos muita dificuldade de entender a linguagem digital, de nos movimentar? Leva mais tempo, né? A gente tem algumas ferramentas, mas leva mais tempo. E por que as crianças tão pequenininhas? Eu tenho uma filhinha de 3 anos. Ela pega o meu iPad e faz assim. Ela já sabe que ela faz assim, ela abre. Ela já sabe que ali vai abrir um programa que ela pode desenhar. Mas não é só ela. Os jovens de 3 anos sabem fazer isso. Por quê? Desde cedo eles estão... A linguagem aquela linguagem faz parte dela. E como a nossa sociedade, que eu digo, o mundo, ele é analfabeto científico, todos nós somos analfabetos científicos. A maioria ainda, eu tenho alunos de doutorado que ainda acreditam que fizer uma reza, né, vai mudar o... Né? Não sei se você faz parte da incapacidade de entender. Então, bom, eu vou continuar só para dar bom, aqui eu falo de química, porque tem química, humanas, e aqui eu vou... Aqui é outro reflexo no país. Isso aqui, desculpa, isso aqui é coisa de cientista. Então a gente tem que usar cadeira, tem que usar diferentes escalas, uma logarítmica, outra não logarítmica, para poder caber no mesmo gráfico. Isto é, a linha vermelha é a produção de artigos do país, entendeu? Normalizada, tá? E os pontos é o número de patentes depositadas, tá? Então significa mais ou menos o que a gente quer dizer o seguinte: olha, quanto daquele conhecimento que eu gerei se transformou em produto para a sociedade, em produto real da sociedade. Vocês estão vendo que Estados Unidos gera aquele conhecimento, mas também gera uma quantidade monstruosa de produtos. O Japão assim, a Alemanha assim, a Coreia assim, a China está lá embaixo. Vocês estão vendo que os BRICS estão lá embaixo? Isto é, apesar de nós gerarmos conhecimento, esse conhecimento ainda não é transformado, ele não se reflete em inovação, em tecnologia. O Brasil, a gente sabe por quê. Porque outra coisa que é importante a gente lembrar é assim: no Brasil as pessoas dizem que para fazer inovação tem que fazer assim, cai tudo sobre o polo do professor universitário. Agora o professor tem que fazer inovação, tem que criar empresa, tem que gerar emprego, tem que fazer... Vocês imaginem, né? Tem que fazer, imagine eu fico pensando, tem um departamento aqui muito bom na escola de engenharia, que é a metalúrgica, eles são 21, eu acho. Mas 21 é sequer um departamento do colégio de Boston College. Não estou falando nem de MIT lá, é uma coisa. Aí eles têm que formar a gente, fazer pesquisa, gerar conhecimento. Ainda querem que faça inovação, crie empresa. Falta densidade. Nós não temos densidade de gente qualificada. Por quê? Porque, de novo, falta planejamento e falta foco. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que é interessante. Quantos prêmios Nobel de Física vocês acham que tem o Johns Hopkins, que é a melhor universidade, uma das melhores universidades da América? Quantos tem em física? 0. Por quê? Porque não tem física. Quantos vocês têm de medicina? 27. Por quê? O foco deles é medicina. Perguntam quantos prêmios Nobel de medicina tem no MIT? 0. Por quê? Porque eles não sei se vocês eles têm foco. Eles têm foco. Eles não querem ser um grande colégio. Eu me lembro que eu dei essa palestra, já tem alguns dados um pouco desatualizados, uns 3, 4 anos atrás, que foi na USP,
E eu estava falando disso, né, da irresponsabilidade de se fazer. E aí, de repente, daqui uns dias estão criando um curso de corte e costura. Aí a professora levantou da USP, nós acabamos de criar um curso de moda na USP do Leste. A pergunta é mais ou menos assim, eu vou colocar aqui no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela levou 50 anos para ter um programa de pós-graduação em física de nível internacional. Claro, não está entre as melhores, mas ele é de nível internacional. Ela não deixa a desejar, com a maioria, levou 50 anos para fazer isso. Então ela é capaz de fazer isso. As nossas engenharias aqui levaram 40 anos para fazer isso. Porque isso leva tempo, isso leva, né? É um investimento, as pessoas chamam de capital humano. Bom, quem é que pode formar o pessoal altamente qualificado que o país precisa, tanto para gerar tecnologia, inovação, para atender a expansão, para melhorar o ensino, etc. Quem é que pode formar um engenheiro elétrico? Hoje, no Rio Grande do Sul, um engenheiro elétrico, a PUC pode formar, a Unicinos pode formar, Ijuí pode formar, Passo Fundo pode formar, a URGS pode formar, mais ou menos, mal ou bem, mas pode. Agora, formar um doutor em engenharia elétrica, quem é que pode? Só a URGS. E o que a URGS faz? Aumenta 140 vagas no direito. Entendendo? Não sei se vocês entenderam qual é a desculpa é que nós formamos os melhores bacharéis em direito. Olha, eu disse no conselho universitário, olha, eu tenho certeza que se nós vamos formar 140 daqui a 5 anos, certamente eles vão fazer um pouco de diferença. Vão fazer uma diferença. Mas no mercado que forma 5.000, agora eu tenho certeza que se ele formasse 50 doutores em direito, daqui a 50 anos, desculpa, daqui a 5 anos, eles fariam a diferença. Não sei se vocês entenderam. É essa falta de foco, né? Da incapacidade de pensar. Parece. E a educação à distância. Ah, bom. Isso aí é. Os ingleses fazem isso há 150 anos. Os ingleses eles fazem, tanto que eles são os melhores livros que se tem didáticos do mundo, são feitos por ingleses. Eles conhecem ensino à distância há 150 anos, mas desde a Revolução Industrial. Sabe o que eles dizem? Serve para duas coisas principalmente. Atualizar, reatualizar o pessoal que faz. Ou reciclar adultos. Não serve para formar jovens. Não serve. Não serve. E no Brasil ele pode ter um trabalho essencial desse tamanho muito grande de formar, reeducar, reinserir professores das escolas lá no interior, etc., que não tem acesso. Tudo isso é um papel essencial se nós queremos fazer essa revolução. Mas ele não serve para formar um indivíduo. E, de novo, nós esquecemos a nossa tradição é outra. Nós somos diferentes. Nós somos muito ruins. Porque nós somos incapazes de ver o que a humanidade fez. Nós somos incapazes de pegar a experiência humana existente atrás. Então, esse é uma que deixa aqueles que, antes de operadores do sistema, as pessoas perguntam: o que você está fazendo aqui? Não está mais, né? Na minha carreira agora, se eu publicar um artigo, eu não vou fazer nenhum. Mas agora eu acho que a gente pode fazer diferença se convencer as pessoas de que nós podemos mudar. E dizer que Napoleão estava errado. Mas isso aqui é só um outro número que é interessante. Isso aqui foi feito por um professor da Minas? Eu não sei. Bom, aqui, ó. Isso aqui eu vou falar adiante. Isso aqui foi uma RMP que passou desapercebida, que é o poder de compra do Estado. E ela causou uma revolução, principalmente nas multinacionais que nunca tinham feito pesquisa no Brasil.
Vocês veem na televisão de vez em quando a Emerson, ela tem um centro de pesquisa lá no Fundão. A maioria das Fundão é o local, é a ilha onde tem a UFRJ e tem o centro de pesquisa da Petrobras. Tá? Quando a gente vem, sai do Galeão e passa, lá tinha lá o hospital Getúlio Vargas e derrubaram a parte que nunca tinha sido ocupada, é lá. Por que todas se instalam lá? Porque são todas interessadas nos bilhões e bilhões que a Petrobras vai ter que investir. E ali ela diz o seguinte, que tem prioridade na compra de bens e serviços, produzido ou operado por empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia no país. Então fez que a IBM, que já estava no Brasil há 90 anos, não tinha pesquisador, já tem 180. Um Berger, outro, eu posso dar exemplos de empresas que instalaram e que elas precisam? Gente qualificada. Às vezes não precisa nem de doutor, mas gente mais qualificada não tem. Vocês querem fazer um dia que é algo interessante? Tem o Parque Tecnológico da PUC. Vocês vão ali e vão escutar qual é a segunda língua que é mais escutada e vão ver que a cor das pessoas cheio de indiano e paquistanês falando inglês. Querem? Tem a Microsoft, a Dell, centros de pesquisa estão ali. Como o Brasil não produz gente suficiente, é normal que isso vá ocorrer. Por um lado é bom, por um lado é ruim. A crise, eu estava comentando aqui com a Cláudia, a crise na Europa, principalmente Portugal e Espanha, está fazendo com que nós possamos repatriar não só brasileiros que estavam no exterior, não são muitos, mas trazer portugueses para cá altamente qualificados, gente altamente qualificada, que vai fazer a diferença. Bom, aqui, isso aqui mudou, acabou de... Não, esse número aqui é do INEP. Qual é a maior universidade brasileira? Eles comemoraram há pouco tempo 200 mil. Então é o UNIP, Universidade Paulista, é do Objetivo, do Grupo Objetivo. São Paulo. 200 mil. Todos, não só em São Paulo. Vocês têm vocês têm a Anhanguera agora, que já é a Anhanguera, e a Anhanguera está construindo, vocês vão para a Zona Sul aqui, estão construindo um campus. A briga aqui vai ser terrível. Podem imaginar que cursos de administração de... Vocês sabem que no Brasil, a gente tem esse número aqui, 60% dos alunos nas universidades brasileiras estão em 3 cursos: pedagogia, administração de empresas e direito. 60%. E pior, 68% dos formados são nessas áreas. Pior não. Não sei se vocês entenderam. Sabe o pior? Porque Sim. o curso de pedagogia está muito... Pior porque o curso de pedagogia está muito ruim. E a gente estagiário da pedagogia teve muita dificuldade. Não, está ruim e não só aqui. Acho que no Brasil está Mas no só a Brasil. pedagogia, eu sei da nossa realidade, dos outros eu não sei. É o Paulo Freire mal lido. O que eu estou estranhando é que Caxias do Sul está maior, no dentro do estado do Rio Grande do Sul é a maior. Mas tem um detalhe, o INEP, quando ele tira esses dados, ele não computa os estudantes de pós-graduação. Se você computar os de pós-graduação, a Federal do Rio Grande do Sul é uma... Isso já é um outro... Aqui, a gente diz que a administração da educação e da ciência no Brasil é esquizofrênica. O INEP não considera a pós-graduação, acha que a pós-graduação... Seria um apêndice. Isso, não é... Aquele professor faz por hobby, pesquisa. Pós-graduação, tem algumas universidades brasileiras que as aulas que os professores dão na pós não contam na carga horária. São grandes, né? Mas vocês estão vendo, e esse número, eu vou passar aqui, ó, o que é mais interessante, ó, eu tenho uns números aqui, ó, isso aqui mudou agora, acabou de sair um novo IGC, eu não tive tempo, saiu na quinta-feira, que é o Índice Geral de Cursos, que é a avaliação que o governo faz das instituições. Vocês estão vendo que a melhor universidade seria a antiga Escola Paulista de Medicina, a Unifesp,
Mas estatística, quem entende de estatística tiraria ela porque ela é muito pequena. Ela não tem todos os cursos, então a melhor seria a Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que a gente não deve se orgulhar muito. Vocês conhecem a UERGS? Ela não conhece a UERGS. A UERGS joga na guia E4, uma escala de 1 a 5. Então esse indicador não quer dizer muita coisa. A UERGS não tem nem sala. Não, aqui não é. Aqui são só as federais e comunitárias e. Não tem por 2 salas de mercado. Eu vou adiante, só para vocês terem os números. Aqui é o outro número, aqui é a avaliação da pós-graduação. A média do conceito dos programas de pós-graduação, aí vocês vão ter o INPE, mas o INPE só tem 6 cursos. A Getúlio Vargas também só tem 6 cursos, mas estatisticamente não é. É o Unicamp, o USP, o FRJ, a URGS e o FMG. E depois a Universidade tem 2 cursos. PUC do Rio e o PUC do Rio. A PUC daqui ela tem um foco. Ela tem um foco. Nas ciências médicas, ela apostou nela. Levou o professor Ivan Esquerdo. Levou várias pessoas, né, daqui para lá. E eles fazem, né? Na PUC é o seguinte, eles fechavam qualquer curso. A nota da CAPES é de 1 a 7. 7 é uma hora. Tá? 3 é a menor nota que se aceita para um curso aberto. Então a PUC, até bem pouco tempo atrás, se o curso não tinha nota maior que 4, ele fechava. 4 ele fechava. Agora, na próxima, quem ficar em 5 ele fecha. Tem que ser 6 ou 7. São bem pragmáticos em relação ao... Eu tenho vários ex-alunos e colegas que estão aí, estão desesperados. Mas 5 é nota máxima com curso que só tem mestrado. Mas aqui eu só... Esse não é com base em homenagem? Esse é com base em homenagem? Não, esse é o programa de pós-graduação, o conceito dos programas de pós-graduação. Por aí, assim, aqui eu vou lá. Aqui é outra coisa, você só como vem de universidade, porque eu gosto de identificar as pessoas acham que a universidade tem pouco aluno do professor. A média nas universidades não públicas, por que eu digo não públicas? Tem as comunitárias e as privadas. E se tem que, no Rio Grande do Sul, a gente tem que fazer essa distinção. As comunitárias do Rio Grande do Sul são muito importantes. E elas prestam um papel fundamental. Tá? A média é 17 alunos por professor. Nas públicas, em torno de 13. Só que se eu colocar os alunos de pós-graduação, eu vou para 15. Tá? Nas públicas. Eu não tenho alunos de pós-graduação ali. Então, o número não é tão diferente quanto... Os dois são ruins, tá? Os dois números são ruins. Por causa do nosso ensino, que passa maior tempo em sala. Por que nós precisamos de tanto professor para gerar tão pouco? Porque a maior parte do tempo é em sala de aula. Eu vou adiante, eu vou passar. Bom, eu não vou falar aqui dos... Nós temos, agora são 340 mil professores de ensino superior. Da forma, só 1/3 tem doutorado. Todo um trabalho que tem que acontecer. Aqui aquilo que eu tinha falado para vocês, os cursos de pedagogia e administração. Aqui eu já falei do ensino à distância. É outra coisa desesperadora. Bom, aqui eu vou usar, vocês, agora o Brasil começou a se antenar que existem rankings de classificação das universidades. Então tem 13 rankings. Quem começou isso foi a Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, quando ela veio nos anos 80 na Grã-Bretanha, ela começou a distribuir dinheiro entre as universidades em função de seu desempenho. Então ela criou um indicador para as universidades britânicas. Aquela que sempre aparece, ou é Oxford ou é Cambridge, depois ele pega o College, é sempre 3 ou 4, né? Depois foram criados outros. O segundo criado, que é muito famoso, é o de Xangai, é os chineses. Tá? Esse aqui é o da Unesco.
Esse aqui é o mais gentil, que o Brasil aparece melhor. O da Unesco é a percepção que os ex-alunos têm de sua instituição. Eu vou passar por todos. Mas eu só gosto de contar o ranking de Xangai porque ele é interessante do ponto de vista que motivou os chineses a criar. Os chineses têm 3.500 universidades. Mais, em torno de 3.500 universidades. O Brasil tem 350. O Brasil tem 350. Essa é a proporção. É a proporção. Os chineses se deram conta que estavam colocando 3,5% do PIB deles nas universidades. Desculpem a expressão, vou dizer um nome feio, agora eu adoro dizer esse nome. E todas elas eram uma merda. Todas. Eles não tinham nenhuma universidade decente. Que era baseada em quê? No ensino napoleônico. Aí eles olharam para os coreanos, olharam para os outros, não. Só que eu não vou conseguir transformar todas. Então eles disseram, vou conseguir transformar 13 em verdadeiras universidades de pesquisa. Bom, para poder fazer isso, o que eles fizeram? Classificar todas. Aí eles criaram um ranking de Xangai. Depois que eles criaram o ranking de Xangai, eles disseram assim, como é que nós estamos em relação ao mundo? Com esse ranking, ver se funcionava. E aí eles começaram a fazer o ranking para todas as universidades. Pouco importa, aqui eu vou passar, esse é o ranking da Unesco, aqui tem os outros rankings, tem o da China, tem o da Inglaterra. Vocês estão vendo, tá? Que a primeira brasileira ali no ranking da China depois do 100 eles não classificam mais, tá? Mas a gente sabe que alguns que ficam entre os 100 e 200, tá? 100 e 150. Aqui tem outros, eu nem vou dar para vocês, tá? Porque nenhuma entra. Nenhuma brasileira entra 100. Todos os rankings. Aqui tem uma. Isso é análise de todos os rankings. Lá embaixo, bem lá embaixo. Lá em cima a gente não pode. Itália, Espanha e Portugal não figuram também no ranking. Então tá engraçado. Não tem nenhuma latina, tá? Mas é engraçado aqui. Itália, Espanha, Portugal. Que ensina esse? Não precisava de ranking. Tem gente que critica o ranking. Eu não preciso de ranking. Nós já sabíamos. Se eu perguntar para qualquer um quais são as 15 melhores universidades do mundo, todo mundo vai me dizer Harvard, MIT, Berkeley, Stanford, Oxford, sei lá, Weizmann Institute, vou lá, Max Planck, todo mundo sabe que é isso, eu não precisava de ranking, e elas estão aqui. Então os rankings servem para alguma coisa. Aí as pessoas podem dizer que é uma questão de dinheiro, né? Questão de orçamento. Você sabia que o orçamento da USP é quase igual ao do MIT? Claro, a USP tem um pouquinho mais de estudantes. Mas não é uma questão de dinheiro. Você sabia que o orçamento da URGS é igual ao de Berkeley? E os estudantes são mais ou menos a mesma coisa? Bom, Berkeley tem 29 prêmios Nobel. A URGS tem quantos? Zero? Vai ter? Estão entendendo que também não é uma questão de dinheiro? Não é uma questão de orçamento. Não é só. Não é só. Tem outras. E também não é só uma questão de espírito tupiniquim, não é. Porque se nós pegarmos isoladamente ilhas de excelência no país, nós vamos encontrar grupos que estão no mesmo nível, os que estão em Harvard, que estão no MIT. Eu vou pegar um daqui da genética, aqui do lado. Roberto Giuliani. Vou pegar da psiquiatria. Só porque ele está ali. Flávio Kapczynski. Só para não citar ele. É só pegar, porque são pessoas que eles podiam estar em qualquer uma dessas universidades, os grupos dele tá. Mas ele é uma ilha. Esses grupos são ilhas dentro de uma organização incapaz de se pensar. Tá? Então, não é também dinheiro. Uma pergunta, esses orçamentos aí são operacionais ou também estão Não, envolve no tudo. estudo e do
doações. Isso. Na verdade, essa reportagem da Folha de São Paulo foi quando a Politécnica da USP lançou aquele programa de captação, não sei se vocês viram, queria captar que os ex-alunos, aí eles deram quanto era de, aqui tem, ó, quanto é do governo, quanto é do, né, tá tudo, né, porque justamente eu peguei esse número, porque era justamente quando a Politécnica da USP lançou. Eu vou adiante, aqui é só para dizer para vocês que se eu olhar, eu mostro esse ranking aqui porque eu estou no ranking. Eu sou o único ibero-americano que está no ranking, não, o meu ego fica lá em cima. Isso aqui é individual, porque eu posso olhar tanto individualmente como institucional. Vocês imaginem que esse ranking aqui, né, porque esse ano é o ano internacional da química. É o ano internacional da química porque, vou falar porque são das mulheres, né, em homenagem ao segundo prêmio Nobel da Marie Curie, de química. Né? No centenário de 1911, sabe que a Marie Curie ganhou 2 prêmios Nobel, um de física, outro com o marido, né? E outro sozinha na química, 7 anos depois. Então foi em 1911, 2011 é o ano internacional da química. Como o ano passado foi o ano internacional da biologia, não era Darwin, não era centenário de Darwin, não era, alguma coisa assim. Todo ano tem anteriormente a da física. Então eles fazem os rankings, né? Então tem um ranking assim, dos 100 químicos mais importantes da última década. Aí pouco importa, eu gosto de botar tudo claro, tá? Não é lá em cima. Mas é o seguinte, vocês olhem que 70 nomes trabalham em universidades dos Estados Unidos. Tem 7 na Alemanha, 4 no Reino Unido, já deu 80%. O resto é erro estatístico. O resto é erro. Vocês viram que não? O resto é erro. Então pouco importa o indicador que eu usar. Eu estou mostrando de novo que o ambiente ele é fundamental para que isso ocorra. Aqui eu vou embora. Eu não vou entrar isso aqui porque isso aqui tem várias razões. Aqui eu elenquei. Isso aqui, como eu sou químico, sabe a diferença do químico e do físico? Químico ele é empírico. Ele sabe que ele é empírico. Ele sabe, ele faz um monte de experimento e aí ele cria um modelo para tentar explicar o comportamento que ele está observando daquele fenômeno. Então nós sabemos, nossos modelos eles se modificam. Né? Os físicos não, os físicos têm um modelo e eles planejam um experimento para essa diferença. E a gente brinca muito, né? A definição do que é um químico. É o melhor que um físico pode ser. É uma brincadeira. Mas aqui, eu já estou terminando aqui, mas aqui, ó, todas as instituições que estão ali, elas são de tradição no ensino de corpo e a pesquisa, isso são Humboldtianas, elas não são napoleônicas. Não são, não tem. Todas sim, bom, etc, todas têm foco. Tá? Ela tinha uma outra que era o seguinte, porque o número de pedagogos é muito pequeno e inexistente, isso é só para provocar. Eu adoro a provocação na educação, eu sou apaixonado por isso. E tem uma outra coisa que no Brasil ainda atrapalha essas ilhas de ciência, é que o arsenal legal, estão submetidas as instituições que fazem isso, ele é completamente inadequado. Né? Porque quando você faz pesquisa, você precisa do quê? Você precisa de rapidez, agilidade, facilidade para adquirir, para acessar dados, reagentes, equipamentos, etc. Contratar pessoas, tudo isso eu preciso. E é tudo que o sistema público trava. Né? Vocês imaginem, eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso instituto aqui, nós ganhamos 1,5 milhão de euros para comprar um equipamento de ressonância magnética nuclear para química. Tá? 500 MHz, era o top de linha há 4 anos atrás. Era o que tinha de melhor. Só tinha experimental de 600 e 800, depois nós ganhamos e tal. Só tinha um fabricante. Ficamos 9 meses brigando com o procurador da universidade, que dizia que nós tínhamos que fazer licitação internacional e não abrir mão. Aí nós fizemos a licitação. Aí apareceu só uma, foi anulada. Fez de novo. Bom, o equipamento chegou há 3 meses atrás. Agora, 500 MHz é... Vocês entenderam qual é o drama? Vocês imaginem que nessa nossa loucura de necessidade de gente especializada, eu vou dar um outro exemplo. O Brasil
comprou nesses últimos 5 anos 29 equipamentos de microscopia eletrônica de transmissão do mais alto nível. Pum, comprou e instalou. Lá na Amazonas, tem o Piauí, tem tudo quanto é lugar. Sabe quantos especialistas em microscopia eletrônica nós temos? 5. Então eu tenho uma Mercedes de um cara que sabe andar de bicicleta. Eu não tenho o que fazer. Aí eu vou tentar contratar essas pessoas. Não, tem que fazer concurso público. Tudo bem, é normal fazer concurso público. Só que o cara tem que saber falar português. Porque o concurso é em português, se ele fala em... Entendeu? Então é completamente inadequado. Bom, eu vou... Vocês imaginem que em todo lugar do mundo avançado, né, a pergunta, assim, por exemplo, a pergunta que estava fazendo esses dias, né, que era uma discussão no Parque Tecnológico da URB, certo? Tinha acontecido. As pessoas, mas professor não pode, que não sei o que, não sei o que. Aí eu fiz a pergunta se eles sabiam quantos professores do MIT não tinham empresas. Todos têm. Todos têm. Se você não tem, porque você é incompetente. Todos têm. Claro, eles podem ter incubadas durante 3 anos. Depois de 3 anos tem que decidir se vende, etc. Porque é eles que são a base da lei. Vocês entenderam? E aqui, na nossa, tenta fazer isso. Não? Você Tenta. quer de sindicância, quer de disciplinar e sujeito A perda de nada. a perda de direito. Eu vou adiante? Bom, eu vou me permitir investir 2 a 3 minutos, quer falar de como a partir de que princípios se pensam as carreiras, tá? Olhando sempre do ponto de vista humboldiano e para o mundo atual. Toda a profissão do futuro, na verdade, é a profissão de agora, que a gente está formando as pessoas. Todos nós vamos cumprir algumas funções. Eu gosto de dar o exemplo do meu pai. O meu pai se orgulhava de ter trabalhado na mesma empresa durante 39 anos e exercido a mesma função. Vocês imaginam alguém hoje, mesmo que alguém trabalhe numa mesma empresa, ele vai exercer N funções distintas. Ele tem que estar adequado a se readaptar, né, e inovar sempre. Senão, né, até o cara que está lá no torneiro mecânico hoje em dia, se ele não sabe programar, ele não consegue. O padeiro, eu gosto de contar essa história das funções. O padeiro que sai do Senac, quando ele chega na padaria, ele tem pelo menos 15 dias de trainee. Já chamam de trainee. Ele não vai trabalhar direto. Por quê? A outra cultura na padaria, a padaria da esquina, que é do seu Manuel. O seu Manuel vai dizer para ele, às 5 horas chega o leite. Então tu pega o leite de ontem, joga para frente, o leite novo tu joga para trás. Entendeu? Olha, tu tem que deixar preparado essa massa, que é a massa do pãozinho, né? A massa do pão francês, a outra coisa é depois, porque é assim, não sei o quê. Aí tu faz tantos assim. E essa, não sei se vocês entenderam, treino. Eu conheço pelo menos um lugar que isso, o indivíduo é contratado num dia e no outro ele já está trabalhando. Professor universitário. O cara passa no concurso, ou entra numa escola, vai dar aula. Entenderam? Mas tem uma maquiagem, né? Que é o tal do papo, né? Do plano de... Sim, mas eu não vou falar do papo porque acredita em Papai Noel? Olha, tinha Só acredito que pode entrar no papo. Nossa, Mas então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, então, o que nós formamos, na verdade nós sempre formamos, nós achamos, nós temos a pretensão de formar profissionais. Nós não formamos profissional e ninguém forma profissional. Nós formamos profissionalizados. Indivíduos com melhor ou menor capacidade de atuar profissionalmente em determinada área. Vocês imaginem um químico como eu vou receber a formação em 4 anos, eu posso atuar no chão de fábrica, na Refap aqui, petróleo. Eu posso trabalhar na defensa, uma empresa de defensivos agrícolas, faz síntese orgânica toda aplicada. Posso trabalhar numa de produtos naturais de extração.
Posso trabalhar numa de eletrônica. Eu consigo formar um indivíduo com todas essas habilidades e capacitações? Possível. Então eu não tenho como especializar alguém. A nossa, o professor Jaco, a gente sabe, teve uma universidade aqui que criou o curso de engenharia de plástico. Plástico é um dos materiais usados, que a gente conhece, a gente acha que elastômero, borracha também, não. O cara só pode usar plástico. A gente sabe que a era do plástico, ela tem mais 15 anos, eu acho. Os materiais que estão vindo reciclados, o que esse indivíduo vai fazer na vida? Ele vai ter que fazer, sei lá, não sei se vocês entenderam. Então, a especialização prematura, ela é incompatível com as funções da profissão moderna. Tá? Outra coisa, o indivíduo hoje, exceto algumas carreiras que são mais terminais, eu digo, por exemplo, medicina, que ele tem que fazer internar, tem que fazer outras. As carreiras são muito, muito longas. Eu falei licenciatura em 5 anos, então era um louco. 5 anos. A gente sabe que gerações agora se metem em cada 20 anos, né? Vocês imaginem que a URGS, tem gente que se orgulha disso, criou um curso de odonto noturno que leva 9 anos. Demanda social. É chamada demanda social, porque os caras têm que trabalhar sem trabalho. Mas a universidade tem um tempo definido Por causa da carga horária. A carga horária, você tem que trabalhar de manhã e de tarde. Então, na verdade, o que eu queria dizer para vocês é que o indivíduo ele tem que ter essas capacitações. Ele vai ter que saber propor, elaborar, executar, gerenciar, administrar, prestar conta, implementar, projetar. E essas são habilidades de quem? De um cientista. O cientista tem que ter essas habilidades. Então, se eu formo alguém através da pesquisa, eu transformo alguém muito capaz de se readequar e ser inserido no mundo, né, e útil. Entendeu? Então, se a formação não for essa, eu vou só para dizer para vocês que está no Congresso Nacional, aqui que eu falava muito, uma PL 2177, que muda radicalmente. Aqui lembra que eu disse que tem que fazer licitação, esperar 6 meses, assim. Vai ter uma outra, vai ter uma lei de serviço público que chama 8666. Que a gente tem que fazer licitação, tem todas aquelas coisas que, apesar disso, continuam roubando, continuam, né, se formam quadrilhas capazes especializadas em fazer tudo isso, e que aqueles que fazem ciência sairiam dessa, sairiam para outra, né? Que na verdade seria mais ou menos baseado no que é a defesa nacional hoje. Você faz e depois prova. Por que tu comprou esse e não comprou aquele? Por que contratou esse? Por que contratou teu irmão, que não sabe nada de química, e deixou o outro? Vocês se entenderam, é mais ou menos isso. Que é a lei. E eu agradeço a vocês, desculpa, eu sempre falo demais. Obrigado. Exame de cursos, o primeiro curso a ser, de ensino superior a ser avaliado foi o curso de engenharia civil. E aconteceu o fato inusitado que a nossa engenharia civil foi a melhor para classificar, a média tinha sido a melhor média, e o pessoal da Veja veio fazer uma visita na escola de engenharia para ver o que tinha de tão espetacular. E aí a repórter chegou lá, né, ela diretora da escola, eu mostrei o laboratório, né, essas visitas, no fim do dia, ela veio na minha sala. Professor, é o seguinte, eu preciso de confessar uma coisa. Eu esperava chegar aqui e encontrar instalações maravilhosas, funcionadas, laboratórios de não sei o que e tal. Eu digo, olha minha filha, para tu entender exatamente como é que, por que os nossos alunos, né, nessa avaliação tiraram considerados classificados, é o seguinte,
tem uma série de professores, diferentes do meu tempo, quando eu fiz engenharia, que tem laboratório, tem linha de pesquisa, que trabalha, e os alunos, boa parte desses alunos trabalham nesses laboratórios. Então, na medida que eles são expostos a esse tipo de cultura, o desempenho deles numa prova objetiva é melhor que os outros. Parodiando, né, o Gerson presidente ainda, mas ele gosta de fazer as metáforas do jogo de futebol, diz o seguinte: estádio não ganha campeonato. O Santos foi campeão do mundo, o estádio do Santos é muito ruim. Não adianta ter o melhor de uma instalação se tu não tem gente. O fato de ter gente qualificada, um professor que atrai os alunos, e esses alunos são expostos a essa cultura, isso faz com que o produto final seja um produto de qualidade. Então é isso. Então, pessoal, o que a Mônica vai perguntar de como é que faz as coisas no ensino escolar? Não, você acha que foi experiência no ensino superior, né, e as favelas no Brasil, como eu coloquei naquele ponto, muito disso também se deve à deficiência no ensino básico. Que orientações do como cientista daria para as escolas de ensino básico, fora o que já disseste, né, investiga em pesquisa, mas de que maneira com crianças de tenra idade, como é que tu proporias isso? Bom, não é só se espelhar nas experiências que né? Eu fui professor, eu fui alfabetizador. Eu fiz pré-MEI, ninguém lembra o que era pré-MEI? Fui alfabetizador. Eu era um sonhador, fui para Cuba. Eu tenho uma história de uma educação muito passada. No passado, e qual é a experiência da humanidade em relação a isso? É o que eu falei antes. O importante, que a gente resume, é se a criança ela não é posta em contato com aquela linguagem na etapa correta da vida, dificilmente ela vai conseguir avançar. Então, as pessoas elas tendem a acharem que o que é concreto é mais fácil de ser assimilado pelas crianças. Então, como é que tinha uma escola de química do cotidiano, porque ela centra o aluno no experimento e não no seu resultado, não na sua análise. Então, o que é essencial é passar a linguagem. Se o aluno não aprender desde cedo que carbono é C, hidrogênio é H, tem um simbolismo para isso, falado, escrito, se ele não aprender essa linguagem, em determinada época da vida dele, ele vai ser incapaz, ele vai ter muita dificuldade de mais tarde de se movimentar nesse mundo. Então, a linguagem ela é essencial e nós não devemos subestimar as crianças na capacidade de abstração delas. Quando Piaget, quando Piaget estudou, isso nos filhinhos pequenininhos. Não serve para os pequenininhos. Agora não serve mais para o mundo atual e para as coisas. Então, o que é importante? O importante é entender, se a criança entende que o mundo que ela vive, real e imaginário que ela tem, para ela poder se movimentar, ela sabe disso, ela tem que entender a linguagem. Se ela não entende a linguagem, ela não vai. Então, o que é essencial ensinar? A gente sempre diz, eu lembro da minha mãe, que a minha mãe era... a minha mãe não tinha o primeiro grau completa, mas ela era alfabetizadora. Era alfabetizadora leiga. Eu venho de um vilarejo muito pequenininho, no interior, em que ela ensinava. Em que a língua e a matemática, no início, são essenciais para a formação. Eu vou dar um outro exemplo de pessoas já adultas, adolescentes ou quase adultos que entram na universidade. 16, 17, 18 anos, eles entram na química, têm vocação, acham que querem fazer química, eles querem um monte de cálculo, eles ficam desesperados, querem morrer, porque os alunos mais tarde isso não serve para nada, não serve para nada, porque a maioria realmente, aparentemente não serve para nada. Mas se não for a matemática, a educação lógica, a metodologia científica de como operar frente
a qualquer, ele não vai ser um cientista. A matemática tem a língua e a matemática, que são duas linguagens. Se ele não for aprendido, ele não precisa saber resolver equações, não é isso, mas ele tem que entender a lógica e como. Então, se ele entender isso, ele vai fazer. Quando ele vai para as outras ciências, né, ele tem que entender essa linguagem. É óbvio que exemplos concretos podem ser, mas a linguagem, e não achar que somente o concreto, né, não se pode fazer isso. Mas aí eu acho que tem que realçar também um terceiro valor, os valores. É que tem que permear tudo isso, porque nós queremos formar um cidadão. E a gente está vendo que a disciplina hoje em dia nas escolas... Mas isso aprende o governo. A gente falasse assim, não, o ensino da medicina vem antes do envolver na lei prático, muito fácil. Pega o aluno pela mão, literalmente ensina a trabalhar. A medicina a gente ensina, o princípio do ensino da medicina é aprender fazendo, né? Ou seja, aprender com necessidade. Mas em fazendo, entender o princípio que embasa aquele tipo de fazer. Isso é basicamente o ensino da medicina. Bom, a primeira etapa do aprender fazendo vai bem, pela mão, assim, faz assim. Agora, entender o que está fazendo, os nossos alunos não têm condições de entender. Eles chegam para a universidade com um fosso de deficiências de habilidades básicas que é intransponível. E por isso a medicina no Brasil é de tão péssima qualidade que é. E não há como resolver isso. E paradoxalmente hoje, o Ministério da Educação e Cultura quer transformar as faculdades de medicina, que ainda sobrevivem num modelo que esse ensinar fazendo, a gente ensina fazendo, dizendo amanhã isso aqui não serve mais. A gente sabia disso. Em medicina, o conhecimento dobra, o volume de conhecimento aportado dobra a cada 90 dias. Dobra a cada 90 dias. Tá? Então, o aluno fica obsoleto em 90, quer dizer, o indivíduo fica obsoleto em 90 dias se ele não souber estudar e buscar conhecimento. Esse estudar e buscar conhecimento não existe na mente do aluno brasileiro. Não sabe e não quer saber. Por quê? Porque ele vem com um modelo de escola que não dá autonomia e que não instrumentaliza lá no início com as duas coisas básicas, que é a linguagem e lógica. Eu vou botar essa é a nossa maior desgraça. E o MEC tem que fazer hoje que é transformar as faculdades de medicina em colégio. O que o MEC quer fazer? Carga horária em sala de aula, quadro negro X, tá? Está botando pedagogos nas faculdades de medicina para ensinar professores de medicina a fazer prova. Prova não interessa na medicina. Eu avalio o aluno porque é a única faculdade que ainda tem contato diário 4 ou 8 horas por dia do aluno com o professor, é fácil a fácil. Precisa prova, não precisa não. Agora tem que ter pedagogo, tem que ter prova, tem que ter sala de aula, carga horária, o aluno tem direito a recurso quando é reprovado. Não pode reprovar o aluno com base na matemática do professor, que ele não adquiriu a competência. Não tem como. Se seguir a gente vai matar, não pode. Não pode. Colocaste uma outra coisa que é fundamental, que é a avaliação que nós perdemos. A solução, ela não é ideal, mas a mais radical que tem, e todos eram contra o povo do Paulo Renato, que faleceu, né? Normal dele. A gente pode até falar, até fiz greve. Não, tinha uma coisa que era essencial, tinha avaliação. A avaliação ela é essencial e ela tem que ser qualitativa também, que é aquela que ele falou, mas o medo, eu gosto de usar o Oxford. Agora há 3 anos, tem Oxford, não tem aula, né? Esse, na minha época, quando eu trabalhei lá, fiz meu pós-doc lá, durante 2 anos e meio, os alunos entravam 180 em química, saíam 178, 179 ou 180. Às vezes um desistia ou morria, mas era como na medicina. E só tinha exame no último ano. Terceiro ano. Eles agora, nós começamos a entrar nessa coisa, tem anual. E o exame lá é o seguinte: o aluno vem, tem os 4 professores das 4 áreas da química, estão sentados na frente, ele vem, fazem a pergunta, tudo e ele responde.
Tem um sistema mais europeu, que é o de massificação, e que nós temos que ter, que são os exames finais, feitos por bancas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Já é feito aqui no cálculo da Federal do Rio Grande do Sul. Depois de greves de alunos, contra, etc. Eu acho que existem 37 turmas de 100 alunos de cálculo 1. E todas as engenharias fazem. Vocês imaginam, eram 20 e poucos professores. Então tinha turmas que não tinha nenhum aluno que queria ir, e outras que todo mundo queria ir. Por quê? Porque a prova daquele professor era uma barbada, e a do outro era uma prova dele. Então eles resolveram fazer uns 5, 6 anos. A prova deles é feita por uma banca e todos fazem no mesmo dia, eles fazem sábado de manhã. Houve até greve, o nível melhorou. A elétrica da URGS, ela tinha evasão, chegou a ter 92% de evasão. Tudo por causa, porque eles não sabiam estudar matemática, né? Tal. E agora ela já baixou para 70 e poucos, justamente, foi uma das razões é essa. Mas assim, a minha filha e meu laboratório, meu laboratório agora, né? Meu laboratório para tentar entender, e a capacidade de abstração dela é muito maior do que eu posso imaginar. Dela não, dos coleguinhas, porque vão os coleguinhas lá em casa, e você fica, mas como? Ela já entende, eles entendem e processam a lógica de uma outra forma.